Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que nos acompanham. Nós vamos aqui fazer o estudo da Palavra de Deus, a nossa revista Palavra e Vida, e hoje nós vamos estudar a 5ª lição, tá? E ela tem como título Celebrando cada etapa vencida. Nós vamos usar como tema, como texto base, Esdras 6, de 13 a 16. Eu quero ler com vocês esse texto e logo depois eu quero orar com você. Queria que você abrisse seu coração para essa palavra que pode mudar a sua vida, porque ela é uma palavra poderosa, porque ela é uma palavra de Deus, e toda a palavra de Deus ela é poderosa para mudar, para transformar a sua vida. Então eu quero primeiro ler esse texto com você, Esdras 6, do versículo 13 ao versículo 16. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo para que a gente possa fazer essa leitura. Nós vamos usar todo o livro de Esdras, na verdade vamos usar até o versículo 6, ele pertence a um contexto, mas esse é o texto base e eu quero ler ele com vocês. Então vamos lá, Esdras 6, 13 ao 16. Então Tatenais, o governador da além do rio Setabozaine, e os seus companheiros assim fizeram diligentemente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme o mandamento de Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram e dedicaram esta casa a Deus com alegria. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e abra o seu coração para que nós possamos falar com Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos muito mais a agradecer ao Senhor do que a murmurar, porque na verdade nós não temos nada a murmurar, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Apesar da pandemia que ainda vivemos, apesar das incertezas, apesar do luto, apesar de toda e qualquer circunstância, o Senhor nunca perde o controle. E em nome de Jesus nós lhe pedimos que o Senhor renove a nossa fé, renove as nossas forças, abra o nosso entendimento, que nos façam entender, que nos faça prosperar, seguir, sair do estado de letargia, de paralisia, que o medo às vezes nos impõe, e que nós possamos olhar para o Senhor. Pai, tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos ver a Tua glória, ver o Teu manifestar, o Seu agir, ver tudo o que o Senhor tem feito, ó Pai. Muito obrigado, porque apesar de nós, o Senhor se inclina para nos ouvir, ouve as nossas orações, atende as nossas súplicas e nos responde ao nosso clamor. Muito obrigado. Abra o nosso entendimento, Senhor, que a Sua palavra, que é viva, encontre vida em nós, que o Seu Santo Espírito que habita em nós possa nos ajudar a discernir essa palavra e fazer com que ela encontre guarida em nossos corações, na nossa mente, de forma prática e eficaz, que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração e fazemos ao Senhor em forma de súplica, de gratidão e de misericórdia. E em nome de Jesus que lhe oramos. Amém e amém. Então vamos lá, contextualizando. O povo de Israel agora volta do cativeiro e eles vão reconstruir, reedificar o templo do Senhor. E para isso eles vão encontrar várias barreiras, vários empecilhos, do qual é relatado aqui através de Esdras no capítulo 6. E em cima desse contexto é que o autor nos propõe essa lição, que tem como tema, como já falei, celebrando cada etapa vencida. A nossa vida é feita de etapas.
E nós precisamos entender, compreender e celebrar cada etapa vencida. Vamos entender um pouco mais ao longo da lição o que o autor nos propõe e o que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos lá. O processo de recomeçar exige extrema dedicação em todas as etapas do processo. Exige renúncia e nunca é fácil. A etapa de reconstrução nas nossas vidas, nunca ela é fácil. O texto em destaque vai tratar de um recomeço que durou duros e exaustivos 13 anos. Na reconstrução do templo, enfrentaram tudo e todos, de espiões e sabotadores até governos poderosos. Tudo isso foi enfrentado na reconstrução do templo. Mas esse tempo trouxe grandes aprendizados ao povo de Deus. Quando finalmente conseguiram construir, ou conseguiram concluir, a construção do templo, se alegraram e festejaram. Nem tudo estava pronto, mas uma grande etapa já havia se cumprido. Então era motivo de alegria, era motivo de festejar. Cada etapa alcançada, ela pode não ser a última, mas cada etapa alcançada, seja ela de tamanho for, seja ela de que forma for, ela já é motivo suficiente para que nós nos alegrarmos. Isso é muito importante. Vamos lá. Para iniciar o nosso estudo, 3 perguntas são necessárias. Eu quero trabalhar aqui 3 perguntas com vocês para que nós possamos iniciar o nosso estudo. A primeira é: você está analisando as circunstâncias que te cercam? Primeira. Segunda pergunta: você conhece plenamente o projeto? Terceira pergunta: você confia 100% no autor do projeto? Você de repente pode não estar entendendo nada, mas você vai entender ao longo desse estudo. Grave essas perguntas, responda para você mesmo, e se você não entendeu até aqui, vamos caminhar. Responder essas perguntas será essencial para lhe posicionar e te nortear e seguir lhe dando estratégia, segurança, firmeza, esclarecimento. Então, responder essas perguntas é o que vai te nortear ao longo desse estudo e ao longo da sua vida. Se você praticar essa lição, essa palavra de Deus na sua vida, você pode realmente ter uma mudança de vida. Eu quero te propor isso, uma mudança de mente. Eu quero te propor uma metanoia na sua vida, para que você mude, para que você vire a chave e comece a enxergar a vida com Deus de uma forma diferente. A vida com Deus, ela envolve tudo: família, negócios, vida eclesiástica, porque a vida com Deus, ela é plena, ela é tanto celestial quanto terrena. Então a vida com Deus é a nossa família, são os nossos amigos, é tudo que nos cerca, é tudo que Deus tem nos dado, tem colocado em nossas mãos. Então vamos destrinchar. Se você não entendeu essas 3 perguntas, vamos começar devagar para que você possa entendê-las. Vamos lá. Primeira, análise das circunstâncias. No capítulo 4 de Êxodo, eu já quero te convidar a ler Êxodo do 1 pelo menos até o 6 para você entender esse contexto, tá? Mas no capítulo 4 de Êxodo, encontramos a ação intensificada dos inimigos. Ação essa que chegou ao extremo máximo de paralisar a obra do templo. Eles conseguiram paralisar a obra do templo. Então, foi a estratégia máxima que eles conseguiram. E agora? Foi paralisada a obra. O que eu faço? Sento no meio-fio, choro, reclamo, murmuro? O que se faz agora nesse momento de adversidade? O que você tem feito no momento de adversidade na sua vida? Qual tem sido a sua reação? Então vamos lá, vamos continuar. Hoje não é muito diferente do tempo em questão. Nós também temos as nossas adversidades. Estamos em meio a uma pandemia, por exemplo. Para isso, é preciso analisar as circunstâncias que nos rodeiam. E mais que isso,
Precisamos confiar e depender plenamente do Senhor. Você está passando por uma adversidade? Eu acho que muita gente está. De repente um luto, de repente uma circunstância adversa, de repente um desemprego. Eu te pergunto, você está analisando a circunstância à sua volta? O que está acontecendo? Como você tem reagido? A quem você tem se pegado? Eu quero já te adiantar, Deus nunca perde o controle de nada. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Então você precisa primeiro estar totalmente dependente de Deus. Se Deus nunca perde o controle e eu sou servo dele, então vou buscar ele. O que fazer, como fazer, de que forma fazer, e como é que tem sido a circunstância, quem tem te rodeado, o que você está ouvindo. Vamos aqui continuar. A análise equilibrada faz com que duas pessoas apenas motive um povo inteiro. Ageu e Zacarias, vai estar lá em Esdras 5, de 1 a 5. Esdras 5, de 1 a 5. Quem você tem ouvido? Quem são os seus 5 melhores amigos? Quem tem sido os seus mentores? Preste atenção nessas perguntas, eu vou repetir para você. A quem você tem dado ouvido? Quem são os seus 5 melhores amigos, os mais próximos? Quem tem sido os seus mentores? A quem você tem recorrido a mentoria? Quem tem te inspirado? Dizem os especialistas que nossos 5 melhores amigos, as 5 pessoas mais próximas de nós, elas vão definir quem nós somos. E o seu conselheiro, a quem você tem mais dado ouvido, vai definir também quem você é. Tem pessoas ouvindo tudo e todos, mas não estão dando ouvido às melhores orientações. Estão dando ouvido a pessoas que só murmuram, que só reclamam, que não produzem, que não tem nenhum nível de avanço na vida em nenhuma área. Então você vai ser um produto do meio. Se os seus 5 melhores amigos estão nessa linha, é nessa linha que você vai também. Quem tem sido o seu mentor? Tem gente buscando mentoria. Hoje está em moda os coaches, né? Tem pessoas ouvindo coach para casais, sendo que o coach é separado, não tem família. Tem gente ouvindo coach para como ser rico e o coach dele é pobre. Tem gente ouvindo pastores que não têm rebanho, que são hereges. Então, esse ciclo que você vai buscar, é esse que vai definir quem você é de verdade. De que lado que você está? Se você está do lado do povo, que arregaça as mangas, que não importa a adversidade, que segue em frente e tem a voz de Deus como prioridade, como livro de regra de fé e prática, e que não se abala por nada, ou se fica do lado do povo que murmura. Busque bons mentores. Tem pessoas que me mentoriam que nem me conhecem, mas me mentoriam com a sua espiritualidade, com a sua vida com Deus, com os livros. De repente um livro muito bom me faz mentoria. E eu tenho alguns mentores que eu conheço, que são poucos, mas eu tenho, que são referência para mim de forma moral, de forma ética, como homem de Deus, como chefe de família. E eu procuro me espelhar em Deus e através da representatividade de Deus na vida dessas pessoas. Elas têm me abençoado. Eu preciso melhorar muito, é verdade, mas eu tenho um ditado que diz que quem nasceu para ser águia nunca vai ser galinha. Então, meu irmão, o que você quer ser? Qual o nível de intimidade que você quer ter com Deus? Você quer ser uma pessoa que tem um nível de intimidade estreito com Deus? Então busque pessoas espirituais. Não fique buscando pessoas que vão botar você para baixo, que vão te tirar do foco da espiritualidade. Busque pessoas que tenham papos sadios. Se você quer prosseguir, se você quer vencer na vida, procure pessoas que venceram também o que quer vencer. Se você tem sonhos, não conte para quem nunca sonhou. Se você tem dores, não conte para quem nunca se sentiu.
que a partir dessas iniciativas você vai ter um ano excepcional na presença de Deus, apesar de qualquer coisa. Por que em meio à pandemia tem gente que prospera? Por que em meio à pandemia tem gente que consegue vencer? Ninguém é diferente de mim ou de você, mas a sua atitude é que vai definir o que você vai ser. Por exemplo, ler a Bíblia dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes, né, embaralha as vistas, parece que tem areia, dá preguiça. Não é verdade? Tem muitos que já chegaram no nível que tem prazer nisso. E você vai chegar também, desde que você queira. E é verdade, é prazeroso. Você vai lendo, você às vezes parece que não quer parar de ler. Mas no mínimo momento de fraqueza, você vai desistir, você vai desanimar. Mas dá trabalho. Para conquistar, meu irmão, dá trabalho. Você tem que demandar tempo, você tem que separar um tempo. Dá trabalho. Tudo na vida, para se alcançar, ele demanda um tipo de esforço. E você que vai decidir se você vai ter esse esforço ou não. Quem vence é porque venceu esse processo e ele obteve o êxito através do seu esforço. Mas vamos continuar aqui. 2. Conhecimento do projeto. Nós falamos da análise das circunstâncias, a circunstância que te rodeia, as coisas que te rodeiam vão definir como você vai agir através dessa circunstância que se apresenta, dessas etapas que se apresentam para você. Então você precisa discernir a circunstância e, sobretudo, confiar plenamente, exclusivamente e totalmente em Deus. 2. Conhecendo um projeto. Que projeto é esse? Que projeto é esse que eu preciso conhecer? Deixa eu puxar uma sardinha para cá, para a minha área. Vou te falar da importância do arquiteto. O arquiteto ele representa, em média, 3% do valor da obra. O projeto do arquiteto ele representa 3% do valor da obra, em média. Ou seja, igual ou menos do que o valor que você vai gastar com a parte elétrica. Guarde essa informação. Mas nós, nem todos nós, né, temos condições de contratar um arquiteto. Não é verdade? A gente vai fazer na nossa casa lá do jeito que dá, mas quando nós temos a oportunidade, nós contratamos um arquiteto. Para quê? O arquiteto, ele é a pessoa responsável para lhe mostrar aquilo que você sonha. Ele vai fazer um projeto e vai te mostrar exatamente como ele vai ficar. Aí você vai olhar aquilo como uma foto e falar assim, caramba, é exatamente isso que eu quero. Ou eu quero que mude isso, eu quero que mude aquilo, mas ele vai te mostrar. Ele vai fazer um projeto executivo, onde você, quando você for ver a sua televisão na sala, né, vou dar um exemplo, você não precisa ficar preocupado em passar um fio para passar a antena X, Y, ou a energia, ou o telefone. Isso tudo já vai estar dentro do projeto. Então essa é a importância de um projeto. Então você precisa conhecer bem o projeto para executar. E o projeto ele tem etapas, então você vai acompanhando as etapas do projeto e até ele ser finalizado. Então é importante, é muito importante você conhecer o projeto. Vou te dar um exemplo de um projeto que você precisa conhecer. O nome desse projeto se chama Mateus 28, 19 e 20. Você precisa conhecer esse projeto. Portanto, ide e fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-nos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe quem falou isso? Jesus, foi ele que nos falou isso. E dá trabalho, por exemplo, ele fala assim, ó, portanto, ide fazer o quê? Fazei discípulos. Fazer discípulo dá trabalho. Ele não falou, portanto, ide pregar simplesmente. Não, ele falou, portanto, ide e fazei discípulo. É orientar, é acompanhar, é cuidar, é levantar de madrugada para atender, para poder socorrer. Isso dá trabalho. Então, é fundamental você conhecer o projeto. Diz um ditado que você não sabe, que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar é lugar. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar é lugar. Tem um amigo que uma vez fez uma brincadeira, lá na Central do Brasil, nós íamos pegar um ônibus, e ele correu, chegou perto do ônibus e falou assim, motorista, esse ônibus passa pela Avenida Brasil? Aí ele falou assim, não passa não. Ele, então tá bom, não ia para lá mesmo? Ou seja, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar para você
é o bastante, é o suficiente. E a nossa vida não pode ser assim. Nós temos que saber para onde nós vamos, com quem nós vamos e como nós vamos chegar lá. É fundamental. Mas vamos lá. Pontualmente quero falar sobre o capítulo 6 de Êxodo, no versículo 13. Assim pergunto, como estamos tratando a obra de Deus Assim pergunto, como estamos tratando a obra que Deus nos confiou? Será que de fato estamos preocupados em conhecê-lo na sua totalidade, para que então possamos definir as estratégias? Ou seja, nós estamos plenamente dentro do projeto de Deus, conhecendo plenamente o projeto de Deus, para assim nós podermos definir qual estratégia tomar. Nós estamos tendo essa consciência, estamos tendo esse conhecimento, estamos buscando esse conhecimento. Como que vamos definir estratégia se nós não conhecemos o projeto? Como vamos definir como chegaremos se nós não sabemos para onde vamos? Então é fundamental conhecermos os projetos que Deus tem para a nossa vida. Como igreja de Cristo, somos o grande projeto de Deus, e aí está o desafio. Não devemos olhar para os empecilhos ou olhar para nós mesmos. Devemos seguir as orientações do autor e cumprir as etapas e saber que, na conclusão de cada uma, temos motivo para celebrar o feito de Deus. Esdras 6,16. Depois você vai lá e dá uma lida em Esdras 6,16 e você vai entender. Nós temos etapas a seguir. Não dá para pular as etapas. E eu não sei qual é a etapa da vida que você está vivendo, mas nós temos muitas referências bíblicas de heróis da fé que passaram por várias etapas, umas dolorosas, outras nem tanto, mas são etapas. E nós precisamos celebrar cada etapa da nossa vida. Só quero te adiantar uma coisa. O Evangelho de Cristo, ele nunca chamou ninguém para ser rico. Ele nunca chamou ninguém para ser próspero. Ele nunca chamou ninguém para ter uma vida mansa. Ele sempre chamou para fazer a obra dele. Ele sempre chamou para apacentar as ovelhas dele. É para isso que Cristo nos chamou, para fazer a obra salvífica e redentora de Cristo. Então, saiba para onde você vai, saiba o que você veio fazer e tem que fazer. Conheça o projeto e assim você não vai se desviar dele. Se Cristo é o único motivo pelo qual você está na igreja dele, nada será motivo suficiente para te tirar dela. Nada e nem ninguém. Agora, se você está na igreja de Cristo por qualquer outro motivo que não seja a pessoa dele mesmo, do Cristo Salvador, então de repente qualquer ventinho vai te balançar. Conheça o projeto, se engaje no projeto e você vai ter raiz forte. Terceiro, credibilidade do autor. Aprenda, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Prestou atenção? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, não depende de você. Se ele prometeu, não importa você, ou eu, ou qualquer um outro. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu tenho visto, aliás, alguns amigos, né? E um especial, uma vez veio falar comigo que ele não é cristão, e ele foi num determinado lugar, e um líder religioso falou para ele o seguinte: olha, eu tenho uma profecia para você. Deus me falou que você vai ter um câncer. E ele ficou desesperado, né? Falou que você vai ter um câncer. Aí ele, rapaz, então o que eu faço? Ele falou, não, mas se você ficar aqui, se você fizer isso, se você fizer aquilo outro, aí Deus vai anular isso. Ou seja, ele disse que Deus prometeu e desprometeu. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, meu irmão. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não existe nenhuma promessa de Deus que não se cumpra. Se não se cumpriu, é porque não é a promessa de Deus. Então, cuidado. Para isso, você precisa conhecer o projeto e você precisa confiar 100% no autor do projeto, que é Cristo Jesus. Deus, ele é simplesmente único e suficiente.
Deus não depende de nada, nem de ninguém. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu que vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos, desde que você vá e faça discípulos em todas as nações, que você batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você ensine a observar todas as coisas que Ele tem mandado. Tem a promessa, ela precede de uma ordenança. Então, se você fizer isso, Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você lembra de Salmos 1? Vai dizer o quê? Bem-aventurado quem é? É o mais do que feliz, né? Bem-aventurado, mais do que feliz. Felicíssimo, quem é? É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E se eu não faço nada disso? Então eu não vou ser mais do que feliz. Simples. Então, a maioria das promessas de Deus, por isso que é importante conhecer o projeto, e conhecer o autor do projeto. Ela precede de uma ordenança. Você precisa fazer alguma coisa. Lembra que eu falei que dá trabalho? Dá trabalho, meu irmão. Não adianta você ficar deitado, esperando, resmungando que as coisas vão acontecer. Não vão. Nesse exato momento, tem pessoas pesquisando, lutando, batalhando, buscando conhecimento para poder chegar em lugares maiores. E ela está passando na frente de um montão de gente que não está fazendo isso. Então, depende de você. Como que você vai ter conhecimento de Deus se você não lê a Bíblia? Como que você vai ter intimidade com Deus se você não ora? E isso demanda um tempo, você precisa tirar um tempo de qualidade. Às vezes a gente reclama, pô, mas fulano que faz isso, ciclano que faz aquilo, que Deus usa fulano e não me usa. Busca Ele. Busca qual é a vontade dEle para a sua vida, busca qual é o projeto dEle para a sua vida, que Ele vai te responder. Agora não adianta, eu não leio a Bíblia, eu não busco a Deus, eu não oro, e eu vou estar aqui e eu quero a mesma condição de quem faz isso. Não é assim. A palavra de Deus diz que aquele que não trabalhar não come. Ele é muito enfático em relação a isso, em relação aos preguiçosos. Então nós não podemos ser preguiçosos. Eu quero te motivar mesmo nessa época pandêmica, nessa questão difícil que a gente vive, de luto, de incerteza, que você precisa dar um passo além. Você precisa sair da letargia. Você precisa buscar a Deus e saber quais são os planos dEle para a sua vida. Mas eu não sei fazer nada. Deus é especialista em transformar o nada em matéria-prima. Deus escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer. Se você pegar todas as pessoas que Deus escolheu, quais delas eram capacitadas? Qual o percentual de capacitados que aos nossos olhos ali tinha? Deus escolhe e pronto. E Ele capacita para o que Ele quer. Então vamos lá. Precisamos sair do estado de prostração e arregaçar as mangas. E aí vamos poder conquistar muito mais coisas, fazer muito mais coisas e deixar um legado aqui, a nossa passagem, para que Deus possa ser refletido através das nossas ações. Eu separei aqui algumas coisas e queria compartilhar aqui com vocês. Na verdade, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos. O primeiro eu já falei, que é o projeto. Você não conhece o projeto? Então você dá uma lida lá em Mateus 28, 19 e 20. Tá? Segundo, precisamos acreditar incondicionalmente no autor do projeto. Se você acredita em Deus mais ou menos, você não vai conseguir concluir o projeto. Você não vai conseguir celebrar cada etapa do projeto. Porque às vezes a etapa, por mais pequena que seja, você precisa celebrar, meu irmão. Você precisa glorificar a Deus. De repente, eu não sei qual é o seu projeto, de repente o seu projeto, você chegou tarde para o Evangelho, o seu projeto é ver sua família no altar do Senhor. De repente os seus filhos não professam ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E às vezes a celebração de uma etapa é simplesmente ele aceitar vir e assistir um culto, ou de repente ele aceitar sentar do seu lado e assistir essa live. De repente esse é a sua primeira vitória, a primeira etapa. Você precisa celebrar, para Senhor, muito obrigado, porque uma etapa foi concluída, Ele aqui ouviu a sua palavra. Você precisa celebrar. Saia do estágio de murmuração, que nada dá certo, que nada acontece, que eu não consigo nada. Larga isso para lá, meu irmão. Larga as pessoas que estão te puxando para baixo. Você quer ver uma coisa? Tem gente, meu Deus do céu, que consegue sentar para assistir durante 1 hora casos de família. Eu vou usar esse caso aqui porque para mim é icônico isso.
Se você não sabe o que eu estou falando, não pesquise também, pelo amor de Deus. E se você vê isso, meu irmão, pelo amor de Deus, se você dedicar 1 hora na leitura da palavra, você vai ficar enriquecido, você vai se enriquecer, você vai ter um propósito diferente, você vai ter mais comunhão com Deus, vai ter mais conhecimento. Tem gente gastando tempo com nada e fala que não tem tempo, mas o tempo que tem gasta com um montão de coisa. O que é o tempo de qualidade para Deus? Deus nos dá 24 horas por dia, e dessas 24 horas nós tiramos tempo de sono e o restante de trabalho, né? Sono e trabalho, e o que não é trabalho, nem é sono e nem é estudo, não é compromisso, nós podemos escolher o que vamos fazer com ele. Esse é o tempo de qualidade, é o tempo que eu posso escolher o que eu vou fazer com ele, e nessa escolha o que eu faço? Eu escolho ler a Bíblia, eu escolho orar, eu escolho me dedicar a Deus. E quanto tempo é isso? É todo o meu tempo? Não precisa, é você que vai definir. Aqui na igreja veio um missionário, ele estava na época em Portugal, ele foi para a Espanha, e ele fundou uma igreja na praça, jogando bola com os amigos debaixo de uma árvore, com os amigos, com as crianças, né, debaixo de uma árvore, e dali ele começou um projeto que virou uma igreja com 540 membros aproximadamente, eu acho que é isso. E daí ele foi para Portugal. Chegando em Portugal, ele como missionário, né, ele foi para uma outra frente missionária em Portugal. Chegou lá numa igreja com 19 membros. E ele falou que ao longo de 1 ano de trabalho, ele conseguiu uma alma para Jesus. E ele falou que uma irmã indagou a ele que ele orava pouco, ele precisava orar mais, por isso que as coisas não estavam acontecendo, como por exemplo estava acontecendo na Espanha. E ele falou que era verdade. E ele passou durante meia hora pregando e falando: eu preciso orar mais, eu preciso orar mais, eu preciso orar mais. E eu confesso que eu falei assim: como é que pode um missionário orar pouco? Né? No meu coração eu fiquei pensando isso. E ao final ele falou: olha, eu preciso orar mais, me ajudem, porque eu não estou conseguindo. Eu só consigo orar 6 horas por dia. E eu falei: meu Deus do céu, esse homem ora 6 horas por dia. Eu sou insignificante perto dele. Mas se ele ora 6 horas por dia, por que eu não consigo também? Por que eu não posso também? Eu posso também. E você também pode. Mas essa vai ser a sua demanda com Deus. Então o seu tempo de qualidade, você vai escolher o que você vai fazer? Escolha dedicar um tempo ao Senhor. Começa lendo um versículo, 2, 10, de repente um capítulo, você vai chegar, ora 1 minuto, ora 2 minutos, daqui a pouco você vai orar 10, falando com o Senhor, e mais do que isso, esteja ligado com Deus o tempo todo na sua vida, seja qual é a circunstância. Quando você vai discernir o ambiente, você fala com Deus, você e Deus, não é verbalizar, fala assim: o que está acontecendo? Essa palavra que está vindo para mim aqui, é para me atrapalhar no projeto que o Senhor colocou no meu coração? É para tirar a minha alegria? E às vezes essa palavra vem de uma pessoa muito próxima, e você vai ali, conversando com Deus, entregando, e Deus vai te dar a estratégia, a expertise, Deus vai te orientar. Não é para você sair brigando com todo mundo, não, é para você estar conectado com Deus. Ele vai te falar, Ele vai te dizer o que fazer. Mas vamos lá, precisamos nos apresentar para executar o projeto, como Esdras 6, 17 e 18 diz. Os judeus se apresentaram para a execução do projeto. Se apresente. Eu vejo muita gente reclamando porque não está na vitrine. Queria estar na vitrine, né? Porque a vitrine todo mundo quer. Eu vejo, claro que não é a totalidade, pelo amor de Deus, me entendo, mas eu vejo pessoas falando, né, reclamando porque não estão na vitrine, porque quer estar na vitrine. E eu não vejo ninguém buscando os bastidores para trabalhar. Porque parece que Deus só vê quem está à vitrine dos nossos olhos. Mas Deus não... Os verdadeiros adoradores que Deus procura é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Isso ninguém vê. Eu não consigo saber quem é que está adorando a Deus em espírito e em verdade. Por mais que de repente bonito, que ore bonito, que pregue bonito, mas eu não consigo ver. Só Deus consegue identificar os verdadeiros adoradores. Então, se apresente para o trabalho. Trabalhar dá trabalho, mas tem as suas recompensas. Então, se apresente para o trabalho. Se apresente para o seu líder. Se apresente para o seu pastor.
eu estou aqui, ó, eu estou vendo essa deficiência aqui, pastor, de limpeza dessa área aqui, eu posso limpar essa área? Eu estou vendo dificuldade aqui porque eu sou um profissional liberal e eu entendo de elétrica, eu estou vendo uns fios aqui expostos, eu posso ajudar a arrumar isso? Pastor, eu sou um pintor e eu estou vendo que está precisando de uma pintura aqui, eu posso ajudar? Isso é presente para o trabalho, meu irmão, porque Deus conhece o seu coração, e não é, se você pegar as 7 cartas do Apocalipse, vai estar lá em Apocalipse 3 em diante, Apocalipse 1, 9 em diante, até o 3, né? Lá o 3,14 até o 20 e pouco vai falar da última igreja. Se você vê como Jesus vê a igreja, ela é totalmente diferente dos nossos olhos. A igreja que a gente pensa que ela é rica, Jesus fala que ela é pobre. A igreja que a gente pensa que é fraca, ele fala que é forte. Aqui é pobre, ele fala que é rica. Então, os olhos de Deus é o que importa. Não é o meu olhar, nem o seu, nem o de ninguém. Então, se apresente para o trabalho, seja útil, que Deus vai te recompensar e você vai se sentir bem com o Senhor, você vai se sentir útil para o Senhor, e não necessariamente a vitrine. Eu, por exemplo, desafino até para dar bom dia. Eu sou afinado, fazer o quê? Como é que eu vou cantar se eu não sei cantar? E eu não tenho habilidades de criação manual. Como é que eu vou para artesanato se eu não tenho habilidade para isso? Então eu tenho que buscar o projeto de Deus para a minha vida e me unir a esse projeto e confiar 100% no autor do projeto, e embarcar, e me aprofundar, e me dedicar. Vamos lá. Precisamos entender que não será tão difícil assim também, pois temos um projeto a seguir. Olha, quando você olha para o final do projeto, você imagina, meu Deus do céu, nunca que eu vou conseguir chegar, nunca que eu vou conseguir conquistar, nunca que eu vou ter. Você já começa derrotado, você já começa abatido, e o seu cérebro, ele tem uma área de escape, de conforto. Na arquitetura a gente fala não, é uma verdade, que a água e a eletricidade, ela procura o caminho mais fácil, por isso que tem vazamento. A água não procura o caminho que foi criado para ela procura o caminho mais fácil. Se tem um furinho aqui, ela vai gotejar. Na energia, a mesma coisa, se tem um fio ali meio que desencapado, é ali que ela vai refugar. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Se você fala assim, eu tenho um projeto, meu projeto é esse, assim, 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 mas se não der certo, aí eu faço isso aqui, o seu cérebro só vai te mandar para lá. O seu cérebro só vai te mandar para onde você o seu plano B, é o de maior conforto, é onde você vai estar mais confortável. O projeto original, ele te tira da zona de conforto, mas o projeto secundário não, ele está ali, está na sua área de conforto, é para ali que ele vai te mandar. Meu irmão, se você conhece o projeto, se o autor do projeto é Deus, não tem como dar errado. Por mais difícil que pareça, não tem como dar errado. Entregue todos os seus projetos a Deus e eles vão dar certo. Senhor, eu queria ter uma empresa. Me ajuda, assim, 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 eu tenho habilidade nisso, eu estou me qualificando para isso, eu estou fazendo assim, estou fazendo assado, então me ajuda, me direciona. Se Deus estiver no negócio, não tem como dar errado, ainda que tenha etapas fáceis, difíceis, ainda que você tenha altos e baixos, mas não tem como dar errado, vai dar certo. Se o seu projeto é de Deus, nunca vai dar errado. Senhor, eu tenho um projeto, o Senhor está me chamando para liderar um PG, mas eu nunca vou conseguir, é muito difícil. Meu irmão, se Deus está te comissionando, está te chamando, não tem como dar errado. Então, bote isso na tua cabeça. Trabalhar dá trabalho, mas também não é tão difícil assim, desde que você obedeça as etapas. Você tem um projeto, ninguém começa uma escada do último degrau. Então você vai cumprindo as etapas e vai glorificando a Deus a cada etapa alcançada na sua vida. Vai glorificando a Deus a cada etapa vencida, menos umas, e você vai ter etapas mais difíceis, outras nem tão difíceis, e daqui a pouco, aquilo que parecer difícil para você, você vai rir, fala assim, eu achava aquilo difícil, isso é moleza para me conquistar e conseguir.
Só que lá embaixo parecia tão difícil, agora eu já consigo olhar de cima. Eu já tenho tanta experiência acumulada, que aquilo que eu achava que era impossível é uma coisa muito simples e muito fácil. Deus vai te comissionando a isso, vai te mostrando. E Ele nos dá vários exemplos de heróis da fé que tiveram essa trajetória, e através deles que nós precisamos aprender também. Então vamos lá. Precisamos estar de pé, atuante, precisamos ser criativos para vencer os desafios do tempo atual. Meu irmão, atitude, você precisa ter atitude, estufa o peito, enche o pulmão de ar, sabe, atitude, sai do estado de vitimizar, de se vitimizar, não se vitimize, vá para frente, atitude, eu vou fazer, eu vou conquistar, Deus está comigo. Meu irmão, se Deus está contigo, você precisa de mais o quê? Então saia desse estado de prostração mesmo, de eu não consigo, você vai conseguir. E peça a Deus, Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar força, ousadia, para que você possa, de repente, se unir a um projeto. Às vezes Deus te dá um projeto temporário, num lugar onde está faltando gente, nem é, de repente, muito ali que você tem expertise, mas Deus vai te colocar lá, para você conseguir vencer, para que você consiga ser produtivo, para que você consiga entender, e de repente, a partir dali, Deus vai te dar uma coisa maior para você tocar, maior, de repente, aos seus olhos, porque de repente, aos meus olhos, o que é pequeno para Deus é fundamental. Dizem, eu estou estudando um pouco a história dele, e parei um pouco, mas que houve uma grande, na época se fazia muitas cruzadas, né, uns tempos atrás, e dizem que foi feita uma grande cruzada, e nessa grande cruzada, todo ano geralmente se convertia centenas e até milhares de pessoas. E um desses dias a mensagem foi pregada, o culto foi feito, tudo certinho, e no apelo, depois de muita insistência, só uma pessoa se converteu. E eles disseram assim, isso foi um fracasso, porque só uma pessoa se converteu. E esse fracasso, essa única pessoa que se converteu, sabe qual é o nome dela? Billy Graham. Um homem que foi e é referência para nós cristãos, teólogos, no mundo inteiro. Um homem que pregou o evangelho para a rainha da Inglaterra. Tem uma série nova dela agora no Netflix, se vocês tiveram a oportunidade, é muito interessante. Quando ela buscou uma referência de Deus para a vida dela, todos foram unânimes que era esse homem que ela precisava procurar. E ele pregou, fez o apelo para ela. É muito interessante. Veja lá se você tiver a oportunidade e você vai ver o que eu estou falando. Mas vamos prosseguir. Precisamos glorificar a Deus por cada etapa vencida, mesmo que ela aos seus olhos seja pequena. É fundamental, meu irmão. Você precisa glorificar a Deus por cada etapa vencida. Se você não fizer isso, você não vai entender que aquilo ali é uma etapa que você conseguiu conquistar. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. E cuidado, porque às vezes você precisa glorificar a Deus sozinho. Porque se você glorificar a Deus com uma outra pessoa que não conhece o projeto, que não sabe para onde quer ir, que não confia 100% no autor do projeto, quando você glorificar, ele vai dizer assim, pô, mas você está glorificando só por causa disso? Uma coisa banal dessa, uma coisa boba dessa? Cuidado, meu irmão, com quem te cerca. Cuidado, se você tem sonho, ande com quem sonha. Se você quer intimidade com Deus, ande com quem tem intimidade com Deus, com quem busca isso. Não exclua ninguém, ame todo mundo, mas escolha a quem você vai ser mais próximo, a quem você vai ser mais íntimo. Jesus tinha vários discípulos, vários, mas com quantos ele andava? Com quantos ele compartilhava? O que ele poderia compartilhar, obviamente. Então use o exemplo de Jesus, use o exemplo dos heróis da fé e celebre cada etapa vencida da sua vida. Não existe projeto impossível se Deus estiver nele. Não existe mar violento se Deus está no seu barco. Seja ousado, saia desse estado de letargia. Não importa o que está acontecendo, o que vai acontecer, Deus está contigo, é o mais importante.
Entregue todos os seus projetos a Deus. E quando você entregar a Ele, busque dele esse projeto, o que Ele quer, as etapas desse projeto, e celebre cada etapa vencida. E você vai ser um vencedor. Você nasceu para vencer. E quem está te dizendo o contrário, ou te disse o contrário, não é a voz de Deus. O que Ele está falando não vem de Deus. De repente é tão próximo de você, de repente está tão perto de você, mas não importa, a voz dele não é de Deus. Então de repente daqui a pouco você vai conseguir vencer e você vai testemunhar para ele com a sua vida ou para ela, e ela vai ver como que você pode vencer. Busque inspiração em quem venceu, busque intimidade com Deus através da Bíblia e da oração. Saia desse estado, porque você é um vencedor, você é uma vencedora. Você só precisa arregaçar as mangas e enfrentar a batalha, seja ela qual for. Se Deus estiver contigo, não tem para ninguém. Se o Senhor Jesus se alegrar de você, não tem para ninguém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que Deus te abençoe, que Deus te dê estratégia, que Deus faça com que você entenda o projeto dele na sua vida e que você confie plenamente no autor desse projeto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que ainda tem uma lacuna, que ainda tem um vazio, que às vezes ainda se sente sozinho em meio à multidão, que às vezes o ambiente onde todo mundo está é tão agradável para você, não tem graça, que de repente está passando por algumas crises e não sabe o que fazer. Eu quero te convidar, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, entrega a sua vida a Ele. Para você, meu irmão, minha irmã, que está aí, né, vacilante nesse momento pandêmico, né, ficou muito tempo afastado da comunhão dos irmãos, está frio, a brasa fora do braseiro ela tende a esfriar, né? Não que o braseiro deixou de existir, o braseiro sempre existiu, mas você por um motivo ou outro se afastou. Assuma um compromisso com o Senhor novamente, volte ao primeiro amor, e que a brasa do Senhor possa aquecer o seu coração e mudar a sua vida. Vamos orar? Então abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela sua palavra. A sua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela é poderosa em si mesmo. Ela não depende de ninguém. Ela não depende de oratória, ela não depende de retórica, ela não depende de nada, porque a sua palavra é viva e ela produz vida. Então o meu pedido, o meu desejo, a minha súplica é essa: que essa palavra que encontrou vida no meu coração, na minha vida, encontre vida na vida dos meus irmãos, irmãs e amigos que estão nos ouvindo. Ó Deus, em nome de Jesus, muda a história dessa pessoa, Pai. Muda o status dessa pessoa. Muda, Senhor, a vida, que ela possa encontrar vida na sua palavra, vida no Senhor, e a partir de hoje em diante, ter uma nova trajetória de vida. Que ela possa deixar um legado do Senhor, ó Pai, para as pessoas que cercam ela. Que ela possa ter a atitude vinda do Senhor, de forma a abençoar as vidas que lhe cercam e a sua vida própria. Orienta ela, Senhor. Orienta, ó Pai, em nome de Jesus, as pessoas que lhe cercam, a quem ela deve ouvir. Dá, ó Pai, conselheiros vindo do Senhor, em nome de Jesus, que ela possa identificar a sua voz e identificar, sobretudo, qual não é a sua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a celebrar todas as vitórias, seja ela quais forem, pequenas ou grandes aos nossos olhos, ó Pai, mas que cada etapa da nossa vida, desse grande projeto, possa ser celebrada. Muito obrigado, Senhor. É a minha palavra de gratidão ao Senhor sobre tudo, de súplica pela minha vida, pela vida da minha família e pela vida dos meus irmãos e amigos. E é a minha palavra, Pai, de gratidão por tudo. Muito obrigado, Senhor. É a minha oração e faço em nome de Jesus. Amém e amém.